Olá, boa tarde. Os missionários combonianos estão a celebrar os 70 anos da sua chegada a Portugal e a história de 7 décadas de presença missionária está agora num livro da autoria do padre Manuel Augusto, que hoje está no programa Eclésia. Antes de falarmos dessa história, mostramos-lhe outras mais recentes que marcam a atualidade religiosa. 7 instituições da Igreja Católica em Portugal criaram a plataforma Compromisso Social Cristão e publicaram um documento que defende a dignidade de quem trabalha no contexto do 1º de Maio. A plataforma Compromisso Social Cristão congrega empresários e trabalhadores, a Ação Caritativa da Igreja Católica e a Justiça e Paz. São 7 instituições que publicaram um documento no contexto do dia 1 de maio de 2017. O documento procura transmitir esta visão do trabalho como continuação da obra criadora de Deus. Também isso é um ponto importante da doutrina social da Igreja, de que a economia deve estar ao serviço da pessoa que trabalha. Ser cristão no trabalho, um desafio, é uma análise com propostas para o futuro da Associação Cristã de Empresários e Gestores, da Ação Católica Rural, da Caritas Portuguesa e da Sociedade de São Vicente de Paulo, da Juventude Operária Católica e da Liga Operária Católica e também da Comissão Nacional Justiça e Paz. Um passo importante que pode ser dado é precisamente a partilha de experiências. Ou porque mais do que uma pessoa está no mesmo local de trabalho, na mesma empresa, e podem dialogar sobre a forma de viver o Evangelho nesse ambiente, ou mesmo não estando na mesma empresa e no mesmo ambiente, outras pessoas que têm os mesmos ideais e práticas. O jurista Pedro Vaz Pato é presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, que também publicou um documento onde alerta que a desigualdade salarial coloca em perigo a coesão social. Não tem sentido que, se de facto a maior parte das pessoas vive do seu salário, os níveis globais de salário sejam cada vez menores no contexto geral dos rendimentos. Um documento que surge da análise do Relatório Mundial sobre os Salários 2010-2017 da Organização Internacional do Trabalho. É possível conciliar as duas coisas, o aumento do salário mínimo com a manutenção dos níveis de emprego. Ser cristão no trabalho, um desafio, é uma análise com propostas para o futuro que resultam de várias associações cristãs. A visita do Papa a Fátima, a canonização dos pastorinhos e a mobilização da sociedade na prevenção do flagelo dos incêndios, temas que marcaram a Assembleia da Conferência Episcopal Portuguesa. A reunião dos bispos de Portugal tinha na agenda a eleição da presidência, também do Conselho Permanente e dos presidentes das comissões episcopais. Depois, os temas no centro dos diálogos estiveram relacionados com Fátima. E por 2 motivos. Primeiro motivo, aquilo que aqui aconteceu há 100 anos. O testemunho daquelas crianças que a Igreja respeita tanto que até canoniza elas e o testemunho que deram, não é? Ou seja, esta vontade que elas nos comunicaram na sua linguagem infantil, mas assim tão referendada, digamos, pela Igreja toda, de que façam os males do mundo, como eram naquela altura o primeiro conflito mundial, que também afetava estas populações da Serra da Aire, e façam os males em geral que podem afetar qualquer ser humano, nós estejamos do lado de Deus, estejamos do lado de Jesus, estamos do lado da mãe de Jesus, para que as coisas sejam resolvidas positivamente. Mensagem traduzida num documento dos bispos sobre a canonização dos pastorinhos que o Papa Francisco preside em Fátima. Com esta visita do Papa Francisco, também nós ainda nos unamos mais a ele nesta sua vontade de ser um rosto muito concreto, sugestivo e eficaz do que é a misericórdia de Deus deste mundo, no sentido da resolução das grandes causas que afetam a humanidade. Nesta reunião, os bispos de Portugal concluíram a reflexão em curso sobre o flagelo dos incêndios e desafiaram toda a sociedade a contrariar ciclos consecutivos de destruição da natureza. Parece que entramos na época dos incêndios
quando se entra na época balnear, não é? Não pode ser. Nós temos que encarar este problema como um problema grave, que afeta gravemente a estabilidade económica e social do país, que afeta gravemente as populações em geral, que é uma perda gravíssima do nosso património e um atentado ecológico também fortíssimo. Não nos podemos acomodar. Na agência Eclésia e na página da Conferência Episcopal Portuguesa encontra os documentos que saíram desta Assembleia, assim como os vários responsáveis pelas comissões episcopais que dinamizam em Portugal os diferentes setores da pastoral. Fatos azul escuro e atentos a tudo o que se passa no recinto de oração. Os vigilantes sacristães do Santuário de Fátima são a face visível do acolhimento ao peregrino. São uma presença constante, atenta, prestável, mas também intransigente, sempre que em causa esteja a salvaguarda do recinto de oração como lugar de paz e encontro com Deus. Os vigilantes sacristães do Santuário de Fátima não são polícias, mas facilitadores da experiência do peregrino. Como os próprios termos indicam um bocadinho, portanto, somos responsáveis um bocadinho que aquilo que é a vigilância de todo este espaço, que é um espaço ainda grande, vigilância com o sentido do acolhimento ao peregrino. E depois temos também a outra vertente mais de apoio às celebrações, com tarefas mesmo de serviço ao altar e de preparação de todas as celebrações. Muitos peregrinos, muitas identidades culturais e diferentes graus de experiência religiosa, uma diversidade em que o vigilante está atento ao facto de a pessoa estar ou não em sintonia com este lugar. Uma das particularidades que o vigilante tem que ter sempre em conta é realmente isso, perceber quem é que tem à sua frente como peregrino ou como visitante do santuário e para saber enquadrar e dar uma resposta dentro do melhor possível. Obviamente que há sempre essa necessidade e essa percepção, daí o vigilante tem que ter essa sensibilidade para o espaço onde está e eventualmente, se for o caso disso, fazer a sua repreensão, entre aspas, não é? Não chamamos assim uma repreensão efetiva, mas uma chamada de atenção se houver necessidade disso. As advertências também fazem parte da missão destes homens, são chamadas de atenção para que a experiência de oração do peregrino não seja perturbada. É mais no sentido de garantir o ambiente propício ao santuário e à oração do santuário. Tem a ver, a maior parte das vezes, com a questão do silêncio. Num espaço como, por exemplo, da capelinha, na envolvente da capelinha, quando falamos de grupos e grandes fluxos de pessoas, as nossas preocupações essencialmente é essas, é em garantir que o ambiente seja propício e garantir este ambiente de silêncio que as pessoas, quando chegam aqui, tanto desejam e esperam deste espaço. Mas para quem chega à Cova da Iria, existem mensagens, logo à entrada do recinto, que recordam atitudes e procedimentos para quem entra neste espaço. São, digamos assim, pequenas sinaléticas para pequenas chamadas de atenção. Muitas das coisas são do senso comum e de quem visita um espaço como este. Portanto, é um bocadinho só para sensibilizar as pessoas para o sítio onde estão quando chegam e para terem alguns cuidados. Cuidados e atenções que a alguns passam despercebidas. Falar alto, roupas ousadas, animais de companhia, são realidades que não conjugam com o lugar. E aí entra a advertência do vigilante. As reações são diversas. Há de todos os tipos, portanto, o peregrino que vem ao santuário é diverso, há as pessoas que vêm só em visita, há efetivamente as pessoas que vêm para o seu momento de oração e reflexão, e, portanto, temos de estar preparados para qualquer tipo de atitude, seja ela mais ou menos sensata, mas estamos preparados para isso e trabalhamos também todos os dias nesse sentido. Hoje, André Silva é o responsável pelo corpo de vigilantes sacristães do Santuário de Fátima. Foi a crise económica que o trouxe até esta função. Trocou os orçamentos na área da construção civil pelo fato e pelas funções que hoje exerce. Surgiu uma oportunidade casual, o santuário abriu vagas para esta tarefa e eu, tendo em conta a minha situação, optei por me candidatar a ela e felizmente fui digamos assim, sinalizado para poder incorporar o corpo de vigilantes sacristães. E depois fui progredindo dentro do grupo também e o santuário deu-me a oportunidade de chefiar este grupo de homens para acolher os peregrinos. Vizinho da Cova da Iria, há muito que André Silva conhecia este lugar
que sempre o fascinou. Hoje, aqui a tempo inteiro, para si, o santuário não perdeu nada da sua carga espiritual e de fé. Até pelo contrário. Eu estando aqui mesmo ao lado, Fátima para mim fazia parte quase da minha vida. Portanto, se calhar olhava se calhar até com mais alguma relatividade em relação àquilo que é o peregrino que vem de outros locais. Ao estar aqui todos os dias, fez-me perceber realmente a dimensão e da grandiosidade que é este espaço para milhões de peregrinos que nos visitam. Portanto, é precisamente o contrário, acabou por aumentar a minha noção daquilo que é realmente Fátima no mundo. São algumas dezenas de homens que 24 sobre 24 horas por aqui estão, disponíveis para acolher ou chamar a atenção para alguma atitude menos apropriada que perturbe o clima de silêncio e oração que caracteriza este lugar. Notícias que atualizamos em permanência em agência.eclesia.pt. Missionários Comunianos em Portugal, uma história singular, é o título de um livro que conta a história de 7 décadas de presença dos comunianos em Portugal. Uma história que vamos agora conhecer, contando com a presença do autor, Padre Manuel Augusto, neste programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado boa tarde. Padre Manuel por estar connosco. 7 décadas que aqui conta. Este livro é escrito a partir das suas memórias, a partir do encontro com muitas fontes. O que é que tem este livro? Para mim tem de particular um regresso às origens, conhecer melhor as pessoas que eu já conhecia de nome, alguns pessoalmente também, e, portanto, voltar ao início da presença comuniana, que é sempre bom, refrescar... E em que circunstâncias é que chegaram os comunianos a Portugal? Em circunstâncias particulares, os comunianos tinham decidido alargar a presença missionária na África, portanto, sair daquilo que era o vicariato original, portanto, o Sudão, o Egito, o Sudão do Sul e o norte do Uganda, sair e decidiram ir para Moçambique. Portanto, ao tomarem a decisão de ir para Moçambique, em 1946, ficaram com a responsabilidade de abrir um seminário em Portugal para formar missionários portugueses, que essa era uma condição que a Concordata impunha. É por isso que diz que é uma história singular? É singular. A ideia original que eu tinha era qualquer coisa como marginal, no sentido que eles vieram e trouxeram, de facto, uma lufada de ar fresco, em termos de visão missionária para o tempo. Depois traziam as ideias já do concílio, na década de 60. Foram bem aceitos pelo povo das Beiras, fundamentalmente. Foi a partir de Viseu, a fundação, Foi a partir de Viseu. Mas, em relação ao regime, começaram a ser olhados com suspeita, portanto... Pela ligação às colónias? Pelo posicionamento que se tinha, que os comunianos tinham a olhar para a África de uma maneira diferente. Naturalmente, não estavam condicionados pela visão que o Estado Novo tinha e promovia, não é? Portanto, havia essa dificuldade. Olhavam para os povos africanos como o ambiente onde queriam promover o desenvolvimento. Quer dizer, a ideia era fazer uma evangelização integradora, portanto, da promoção humana e partindo das pessoas, contando das pessoas. Portanto, a ideia com que se partia era de salvar a África com os africanos, promover os africanos e, portanto, dar muito relevo às escolas técnicas, ao ensino, ao desenvolvimento, enfim, dentro dos limites que na altura era possível promover e no reconhecimento da dignidade das pessoas, do seu direito à identidade cultural e política. E isso entrava em choque com a visão política da altura. Que o Estado Estávamos na guerra colonial, não é? Exatamente. Depois, o que complicou a história em relação à relação com o poder político foi o facto da revista que os comunianos editavam em Itália, uma revista para o grande público, de alguma maneira ser sensitiva e relatar o aparecimento, sobretudo a partir da década de 60, dos movimentos que lutavam pela independência política das colónias africanas. Isso teve consequências também na revista em Portugal, na Alemar?
Portanto, teve, porque houve um pormenor em 64 do Congresso Eucarístico de Bombaim, na Índia, e depois da visita de Paulo VI à Índia. Portanto, essa visita feriu a sensibilidade do regime e houve uma imposição de censura, mas a Alemar, quando a imposição foi feita, já estava impressa, etc. E saiu com um artigo sobre o Congresso Eucarístico e a visita, o convite que tinha sido feito ao Papa, etc. Portanto, a revista foi suspensa, teve meio ano suspensa. Isso em que ano? Em 65. Em 65. Por causa do facto dessa ligação. Foi em novembro de 64 e depois, em 65, voltou a ser publicado. E voltaram, de facto, a essa ligação permanente, no caso à África e outras missões. E essa é uma marca também muito particular da história que o Padre Manuel Augusto conta neste livro, a história dos missionários combonianos. Ela acontece neste retângulo aqui junto ao Atlântico ou é uma história global? A preocupação foi por situar a vida dos combonianos aqui em relação à missão evangelizadora da Igreja e ao empenho missionário do Instituto, que era mais universal, mais aberto. Portanto, seja em relação à África como em relação à América Latina. E, portanto, os combonianos que até durante os anos 60 só podiam ir para Moçambique ou Brasil, portanto, a partir de 1974 puderam ir para praticamente todos os países da África, onde nós estamos, e também na América Latina alargaram-se a outros países para além do Brasil. A história passa pelo que aconteceu nessas missões também? Certamente passa por um envolvimento muito significativo dos combonianos portugueses na evangelização, tanto na África como na América Latina, em obras sociais, mas eu diria mais até em trabalho de evangelização, trabalho com catequistas, com a fundação de comunidades cristãs, acompanhamento de comunidades, etc. E, portanto, em países onde nós não tínhamos nenhuma tradição de presença missionária, sei lá, o Quénia, o Congo, a República Centro-Africana, o Togo, o Ghana, o Benin, Malawi, Zâmbia, etc. Portanto, tivemos durante a década de 70, 80, 90, ainda temos, uma presença muito significativa, porque nós somos cerca de 100 e pouco. Combonianos portugueses. Combonianos portugueses. E em Portugal estivemos sempre um número à volta dos 30, 40, e a maioria, portanto, estava sempre fora neste empenho de missão universal. A história faz-se desses dois polos, animação missionária em Portugal e evangelização além fronteiras. Além fronteiras. Ao longo das 7 décadas foi a marca que... Foi essa a marca, sim. O livro termina a falar do século líquido, sobre este século XXI, porque chamou a história mais recente o século líquido. Aliás, foram os textos um bocadinho mais difíceis de fazer, de trabalhar, porque em relação aos primeiros, aos inícios, há toda a ilusão de saber os pormenores, de saber aquilo que se passou, e havia uma grande clareza de finalidade, havia uma grande mística, havia uma grande paixão, havia uma grande capacidade de trabalhar por um projeto comum, etc. Agora, no século XXI, a situação mudou para os institutos missionários, de modo particular, e para os institutos religiosos em geral. Portanto, essa capacidade de projetar em comum, de viver por um projeto comum, é menor, essa capacidade é menor. Também a função específica dos institutos missionários entrou num processo de revisão em relação às igrejas locais, e as vocações missionárias da Europa diminuíram. Portanto, são tudo fatores que tornam o horizonte um pouco mais incerto. E eu usei a expressão que é comum do século líquido, porque de facto as coisas estão assim um bocadinho indefinidas. Eu acho que estamos agora num processo de
reconfigurar os institutos, portanto, redefinir projetos, objetivos e meios de trabalho. Mas com esta história singular, com estes 70 anos, como será o amanhã dos missionários combonianos em Portugal? Desculpe. Como será o amanhã dos missionários combonianos em Portugal? O amanhã vai ser sempre, suponho eu, uma coisa grande, porque se nós conseguimos construir tanto, com tantas limitações de meios e dificuldades, mais conseguiremos fazer no futuro. Esta é a percepção. O amanhã vai implicar uma redefinição da função do Instituto, portanto, dos institutos missionários, porque é uma problemática comum. Eu acho que nós não devemos abandonar aquilo que foi a nota particular, que foi o empenho na evangelização. O empenho em sair dos confins da própria Igreja e ir para outras fronteiras. Portanto, nós nisto temos um grande aliado, que é o Papa Francisco. Portanto, eu acho que o futuro vai ser grande. Simplesmente ainda não vemos bem como é que havemos de, não simplesmente citar aquilo que o Papa diz, que vale para toda a Igreja, mas havemos de fazer uma mediação e de ver o que é que isso quer dizer para nós. E por certo que o conhecimento da história ajuda também a essa definição do Certamente. Futuro. O último capítulo é uma transfusão de memória, que é uma expressão do Papa. Ele diz que para a Igreja toda, para reconfigurar o seu futuro, não pode perder a memória. Por certo que sim. Agradeço, Padre Manuel Augusto, ter estado aqui também. Muito obrigado. Ter escrito esta história dos missionários combonianos em Portugal. Muito obrigado e felicidades. Obrigado. Mais logo acompanhe o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, onde nos fazemos companhia pelas 22h45. Votos, boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.